E em relação a não ser um fardo, eu escolhi desde o ventre amar o Noah. Eu lembro que eu orava, eu colocava a mão no meu ventre e eu falava assim, Senhor, enquanto eu estava no processo ali de cirurgia, de recuperação, porque eu fiquei 2 meses em repouso absoluto. Imagina um corte de dobro do corte de uma cesárea e um bebê crescendo em cima daquele corte. Uau. E 2 meses depois ele ter que ser aberto novamente para o bebê nascer. Então eu orava e eu falava, Senhor, não deixa com que ele tenha deficiência intelectual. Não permita que através da vida dele, vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser transformadas. Eu creio que o Senhor está gerando algo em mim que vai transformar vidas. Então me dê forças para passar por essa dor, porque era muita dor, Larissa. Era muita dor. Então eu falava, ele não é um fardo, ele não vai ser um fardo. Eu vou cuidar dele como o meu presente, como o nosso presente. E a gente recebeu uma profeta aqui em São Paulo, não sei se você conhece a Demétria. Conheço, eu gravei um podcast com ela. Ela orou por ele e ela falou, olha, Deus me mostra o Noah com o microfone na mão e ele falando para pessoas. E Deus também manda agradecer o pai e a mãe, porque recebeu o Noah não como um fardo, mas como um presente. Uau! Que alegria estar mais uma vez sentada na mesa do Dreamcast. E mesa nós falamos sobre propósitos, sonhos. E hoje eu estou com meu coração cheio de alegria, porque o Senhor tem alinhado famílias, tem conectado os propósitos através de uma mesa. A mesa, ela é o centro de tudo na nossa vida, das conexões, das amizades, dos relacionamentos, das famílias, principalmente com os filhos. E eu não poderia sentar nessa mesa sem antes dar glória àquele que é digno de glória, que é Jesus. E eu quero convidar aqui um convidado muito especial que ganhou o meu coração e que eu tenho certeza que vai ganhar o coração de milhares de pessoas quando vocês ouvirem tudo aquilo que vai ser liberado nessa mesa. Noah, seja muito bem-vindo nessa mesa do podcast. Eu quero convidar você, juntamente está aqui com a sua mãe, para fazer essa oração. Você pode orar por nós? Posso. Senhor, abençoa a vida da Larissa, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida do marido, dos filhos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Que alegria ter você aqui. Sabe, esses dias que eu tô aqui em São Paulo, a gente estava junto na conferência terapêutica da Ângela Cirino, que é uma grande amiga, mentora, alguém que me inspira, e eu vi seu filho, né, abraçando ela. E naquele momento eu entendi que não poderia ficar só ali. E quando eu vi toda a sua família, a alegria que vocês transbordavam ali naquele lugar, eu falei, não, eu preciso trazer isso para a mesa do Dreamcast, porque a gente está vivendo em um tempo onde a tristeza, ela tem chegado mais do que a alegria, e eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrada de ter você aqui na mesa do Dreamcast conosco. Então eu quero convidar você primeiro, mas antes, só um minutinho, gente, porque, olha, eu nem vou dizer, porque às vezes a gente fala que a gente tem TDAH, tá? Porque às vezes a gente esquece, é tanta coisa, mas eu quero convidar vocês. Não custa nada, segue esse canal, né? Não, Noah, pede o pessoal pra seguir o nosso canal, por favor. Segue o canal aí do Gamecast, viu? Viu? Tá vendo? Pede também eles pra compartilhar, pelo amor de Deus, que o pessoal assiste e não compartilha. Ó, assiste, se inscreve no canal e compartilha e deixa o like, viu? Meu Deus, eu apaixonei, deixa o like. Gente, então, ó, por favor, se vocês não me escutam, escuta o Noah, né, pra seguir o nosso podcast. E antes da gente começar, eu quero presentear vocês. Vocês ainda que não compraram o meu livro, tá disponível no Amazon. Isso mesmo, As Chaves que Abrem o Coração de um Lar, prefaciado pela Camila Vieira. É um livro devocional, vai contar um pouquinho da minha história, mas também tem ferramentas pra você ter um lar mais funcional, mais saudável, para você se autoexaminar como você é dentro de casa. Eu costumo dizer assim, se as paredes da sua casa fossem uma voz, o que elas diriam sobre você? Às vezes a gente guarda o melhor copo, a melhor taça, o melhor prato para os de fora, entendendo que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar com mais amor para aqueles que compartilham a mesa com a gente. Então já aproveita,
compra o meu livro, segue o canal, segue aqui o Noah. O Noah vai deixar o seu Instagram. Ei, não tem o Insta. Não tem. Vai falar pra você falar pra ela. Tá. Então aí você vai ter em breve o Arroba Noah vai ter. DJ Noah, viu? Arroba DJ Noah, gente, futuramente vocês vão poder seguir ele aí no canal dele. E eu quero, né, deixar esse livro pra você, Maitê. Quero que você saiba que pra mim é uma grande honra. E eu estou ansiosa ouvir a sua história e também compartilhar a sua história com todo o Brasil, com todas as pessoas que vão nos assistir, porque eu tenho certeza que você é um vaso escolhido na mão do oleiro e que você tem muito pra transbordar. E eu quero deixar aqui pra você, pra sua família, pro seu marido que te assiste, foi Deus que te escolheu pra essa missão. Amém. E quando você me disse ali que a maternidade é um presente e não um fardo, aquilo de fato trouxe não apenas inspiração pra minha vida, mas me trouxe uma palavra de ativação. Quantas mães que estão cansadas, sobrecarregadas, e eu tenho certeza que você vai comunicar para milhares de mães que o Senhor, através da sua história de vida, de tudo aquilo que Ele vai construir na sua jornada, que Ele possa edificar muitas famílias. Então, quando eu olho para você, eu vejo você como Maria. Quando Deus, ele quis transformar a realidade de uma nação, ele não visitou um governo, ele visitou uma casa. E ele encontrou uma mulher improvável, mas escolhida diante do Senhor. E Maria disse sim ao chamado, ao ministério, ao propósito, à missão. Então, quando eu olho para você, eu vejo Maria em você, gerando, né, construindo uma mensagem que vai impactar não somente São Paulo, mas o mundo. E eu me sinto muito honrada. Então, diga aí, vamos começar aqui o nosso podcast. Se apresente, me conta a sua história, a sua jornada. Amém, Larissa. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, Nono? É isso. Por estar aqui, poder falar no Dreamcast e poder contar um pouco da nossa história para alcançar e eu acredito que edificar muitas vidas. Sim. Então, foi um prazer, tá bom? Para mim receber o seu convite e muito obrigada pelo livro. Vamos ler com muito carinho e vamos sim, né, levar para outras mulheres para entender. Sim. O propósito que você traz com a sua mensagem, tá bom? Então, me fala um pouco de mim, né? Sim. Normalmente eu me apresento como a mãe do Noah. Sim. Mas falando, eu sou a Maitê Bastos, eu sou pedagoga, psicopedagoga, psicanalista clínica, né? Hoje, pós-graduando autismo e neurociências. Então, meu público-alvo são famílias atípicas, famílias típicas, neurodivergentes, adultos, adolescentes, crianças. Uau. Então, eu atendo a família, porque eu entendi quando eu me formei que os pais também precisavam desse atendimento. Então, eu falei, vou me especializar também para atender a família como um todo. Sim, né? E isso tudo aconteceu antes ou depois do Noah? Tudo depois do Noah. Você tá vendo, gente, como que o propósito nasce quando o Senhor gera algo precioso dentro de nós? Se você não tivesse o Noah, você acredita que tudo isso teria gerado dentro de você? Não, Larissa. Olha, antes do Noah, eu trabalhava numa multinacional, uma seguradora multinacional. Há 16 anos eu fiquei lá. Então, eu tinha uma profissão totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu era perita de automóvel. Eu visitava a casa dos clientes para vistoriar o veículo para colocar no seguro. Então, para mim, eu acreditava que ali eu ia ficar, ia encerrar minha vida, ia me aposentar nessa profissão e acabou. Só que aí veio o Noah. Após, 2 anos de casada, veio o Noah e aí nós recebemos um diagnóstico do Noah. Eu continuei trabalhando, porém em casa, de home office. Sim. Então, eu recebi o diagnóstico do Noah, tive que me afastar do trabalho para todo o tratamento. E aí, com isso, eu comecei a estudar para ajudar ele no desenvolvimento dele. Sim. E a partir de então... Qual foi o diagnóstico dele? Decidi. Então, o diagnóstico do Noah é mielomeningocele. É uma má formação na coluna. Quando a criança está em formação, ali, 6, 7 semanas, o tubo neural não se fecha na coluna da criança. Com 6, 7 semanas de gestação, você descobriu? Descobri. Bem no começo da gravidez. Eu descobri a gestação com 7 semanas. Então, eu estou explicando como que a mielomeningocele funciona. E aí, eu fui descobrir a questão do diagnóstico com 16 semanas, quando a gente foi descobrir o sexo do bebê. Então, eu estava ali empolgada, cheguei na mesa ali de ultrassom e o médico, fui com meu esposo e o médico começou a mexer
mexer ali e ele falava, ele não sai do lugar. E ele começou a usar alguns termos que na mielomeningocele, para os médicos, eles entendem assim, limão, o cérebro da criança está em formato de limão. Então ele começou a usar banana, começou a usar alguns termos para falar para a secretária dele digitar ali. Entendi. E aí, com isso, eu comecei a apertar a mão do meu esposo, tipo assim, o que está acontecendo? E aí começou a demorar demais os exames, a ultrassom. E aí ele falou assim, olha, hoje eu vou te falar algo e eu recomendo a você não procurar na internet, para você não se assustar. Mas eu falei, o que está acontecendo, doutor? Ele falou, olha, existe uma má formação na coluna do seu bebê e ali na mesa do exame ele falou, você vai precisar passar por uma cirurgia e essa cirurgia vai abrir, vai colocar o bebê para fora, vai fechar a coluna dele, vai devolver ele para dentro da barriga e ele vai nascer. Eu falei, não, esse médico deve estar brincando, deve estar falando alguma bobagem, não faz sentido o que ele está falando. Então ali eu saí daquela sala. Ele me deu água, olhou para mim e falou, eu sinto muito. Frio? Não, ele foi educado comigo, né? Porque outras mães que recebem esse diagnóstico, recebem um diagnóstico assim, olha, o seu filho não vai andar, não vai falar, vai vegetar em cima de uma cama, tá bom? Então pode ir para a próxima sala. Eu não. Eu percebi o cuidado de Deus desde o diagnóstico. O Senhor, ele sempre... Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé. Eu sou cristã evangélica, já estou há 12 anos com o Senhor. Amém. Então, eu sempre tive muita fé. Então, a partir do momento que ele tirou a gente, levou para essa sala e falou isso, eu falei, Senhor, a gente ajoelhou ali naquela sala onde eles colocaram a gente. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo e eu não sei o que vai acontecer a partir daqui. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Sim. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu não vou te perguntar por quê, eu vou te perguntar para quê. Porque eu sei que o Senhor tem um para quê, que é o propósito lá na frente, que é o que a gente vive hoje. Sim. Então, eu saí, fui trabalhar daquele exame, meu esposo foi para casa, eu fui trabalhar. E aí eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada só pensando. Então, eu fui no ambulatório da empresa, conversei com uma médica e lá Deus também preparou essa médica, que me acolheu. Eu falei, olha, Maitê, o seu bebê ainda está em formação, 16 semanas, pode ser que até 18 semanas a coluna se feche, fica tranquila. Então, ela me acolheu, me recebeu ali, me afastou aqueles dias de trabalho. E aí eu consegui ir trabalhar. Mas aí fiquei ali, sem saber. Ela falou assim, olha... O médico que fez o exame falou assim, eu vou falar com a sua obstetra. E aí a minha obstetra me ligou, falou, olha, o médico que fez o seu exame já me falou o que aconteceu. Ele foi muito categórico no que ele falou, Maitê. Mas eu sugiro a você que você passe em um especialista de medicina fetal. Sim. E a partir do especialista você vai ter certeza se é isso mesmo. Então eu falei, posso falar aqui abertamente, o doutor Antônio Moron, que é referência em medicina fetal aqui em São Paulo, junto com o doutor Sérgio Cavalheiro, que também é o professor dos médicos, a gente pode chamar assim. São médicos excelentes e referência nesse assunto de mielomeningocele e medicina fetal aqui em São Paulo e no mundo inteiro, né? Sim. Então eu fui até o doutor Antônio Moron e ele confirmou o diagnóstico. Sim. E ali foi onde a minha ficha foi cair. E ali foi onde a gente voltou para casa, meu esposo super abalado. Sim. Mas ali foi diferente. A forma como a recepcionista ajudou a gente, conduziu a gente. Então a gente foi embora e ali iniciou-se um processo judicial, porque a cirurgia que o Noah precisava fazer, precisava de uma liminar judicial. Não estava no rol da ANS e não teria autorização para fazer pelo plano de saúde. Então a gente teve que procurar um advogado e a gente tinha um prazo. De 16 semanas, a cirurgia só poderia ser feita com 25 a 26 semanas no máximo. Depois que passasse disso, esse diagnóstico de mielomeningocele, ele vem acompanhado de vários outros CIDs, que eu gosto de chamar, né? Vários outros diagnósticos. Então, pode desencadear uma hidrocefalia no cérebro, que é a água no cérebro. Pode desencadear bexiga neurogênica, intestino neurogênico, dependendo do que ele passou na gestação. Pode desencadear, inclusive, o autismo, que foi o caso dele, que desencadeou o autismo depois. Então, a gente foi, ali eu fui buscando isso, entender o que estava acontecendo. Conseguimos a liminar judicial no último dia, com 24, na mesma semana, ia completar 25 para 26 semanas, a gente conseguiu a liminar judicial para obrigar o plano de saúde a fazer a cirurgia,
porque era uma questão de vida ou morte. Sim. Eu corria risco de vida, né? Eu lembro que quando eu contei para os meus pais que eu precisaria passar por essa cirurgia, a minha mãe pediu para eu não fazer, porque como eu corria risco de vida, ela falou, eu nunca ouvi isso. E ele também. Eu nunca ouvi. Ele também corria risco de vida. E a minha mãe falou, eu nunca ouvi dizer isso, não vai fazer, é impossível uma coisa dessa. Como que você vai abrir sua barriga para colocar o bebê para fora com 6 meses de gestação? É impossível isso. Então eu falei, mãe, é muita irresponsabilidade da minha... Eu entendo o seu cuidado e a sua preocupação, mas é muita irresponsabilidade da minha parte saber que essa cirurgia vai mudar a história de vida do meu filho e eu não fazer. Então eu tive que tomar uma decisão de ver ele vegetando em cima de uma cama ou fazer a cirurgia que ia transformar a vida dele e ser essa criança que ele é hoje. O que o amor de uma mãe faz pela vida de um filho, né? Sim, A Larissa. ponto de se entregar e confiar e depender. Uau. Sim. Mas me conta pra mim, né? Eu quero saber sobre o Noah. Que dia que o Noah nasceu? 17/5/2019. Meu Deus! 17 de maio Isso. de 2019. Você acredita que eu também tenho um bebê milagre? Eu tive ela com 29 semanas, passei 60 dias na UTI. E tipo pré-eclâmpsia, né? E ela nasceu 19 de dezembro de 2019. Eita! Tem a sua idade. Mas fala pra mim, assim, como que você... A gente sabe, né, Maite? A gente vê hoje, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mundo inteiro, os desafios de uma mãe atípica. Sim. Os desafios de uma mãe que, muitas vezes, tem um filho que precisa de um cuidado. E a gente vê também os desafios de uma mãe, assim, que às vezes tem um filho e que, por exemplo, né, igual eu tenho meus 3 filhos e tal, querendo ou não, a maternidade, ela é cansativa hoje, com a sua especialidade em prevenção familiar, tratamento. Então, a gente vê que a maternidade, ela nos suga muito. Sim. Né? E assim, só que Deus, ele fez a mulher forte para viver a maternidade. E quando a gente estava conversando ali na conferência, você falou assim, ele é meu presente, não é meu fardo. E é uma coisa assim que literalmente trouxe tanta vida pro meu coração, porque quando às vezes a gente tá em casa, a gente vê a casa como um fardo. A gente vê a família como fardo, a gente vê o casamento como fardo. Você trabalhava numa empresa multinacional, né? Às vezes a gente não consegue ver a empresa como um fardo, mas a gente vê um filho como um fardo. Sim. Fala pra mim, para as milhares de mães, porque esse vídeo é dedicado para as mães que vão assistir. As mães que muitas vezes elas estão... cansada, fadigada. Você é uma mulher linda. Obrigada. Lá na conferência, parabéns pela sua esposa. Lá na conferência toda linda, alegre, família. Porque às vezes, por causa do filho, a gente deixa de se cuidar, a gente esquece o nosso propósito. E você fez da sua dor um ministério, um propósito que vai resgatar milhares de mulheres. Sim. Você poderia estar sentada aí, se culpando, vitimizando, falando por que aconteceu comigo, mas você encontrou pureza, grandeza no seu propósito, que é a vida do seu filho. Sim. Ele não é um fardo, ele é um presente. Sim. Então fala assim um pouquinho, né, como é que nasceu isso no seu coração, como é o dia a dia, como é ter um Noah, porque eu fiquei pensando assim, às vezes a gente é tão livre que a gente perdeu a alegria. E às vezes vê uma criança de 7 anos de idade com uma alegria tão grande. E assim, às vezes com tantas limitações. E eu tava falando assim, Deus, parece que a vida é injusta, mas a vida ela só é injusta para quem ainda não entendeu o Deus que a gente serve. Sim. Porque uma criança que às vezes não tem a possibilidade de chutar uma bola. Por exemplo, eu tenho um filho em casa que é bola pra todo quanto é lado. Eu falo assim, Joseph, meu filho, tem um gol lá fora, eu comprei o gol do tamanho do mundo pra você chutar. Não, mas eu gosto de chutar aqui em casa. Falei assim, não quebra muito as minhas decorações, não, porque tem hora, porque assim, o meu filho, ele tem... Eu não gosto muito de falar que ele tem TDAH e hiperatismo, porque assim, pra não ficar rotulando tanta criança, né? Mas assim, eu tenho que falar 10 vezes com ele. Sim. Entendeu? Então, assim, ele tem acompanhamento terapêutico e, assim, é um desafio, porque você, né, o tempo todo movendo, se mexendo, distraído, assim, muita energia. Aí eu falo assim, olha, Deus, Senhor Jesus. Aí tem hora que eu fico, assim, estressada, não vou mentir, porque eu não sou a mãe perfeita. Aí eu falo assim, Noah,
Senhor Jesus, tem misericórdia na minha vida. Oh, Deus, manda o anjo, Pai. Senhor, manda os arcanjos, essa criança, Senhor. Pai, tu sabe que assim eu tento, Jesus, ter a paciência do fruto do Espírito Santo. É assim que eu falo lá em casa, porque tem hora que eu falo assim, Senhor, Pai, tu me deu um marido, Pai, que de vez em quando, eu não sei, parece que ele quer ser o cego Bartimeu, que esqueceu a chave, esqueceu o carro. Eu trago pro humor. Sim. Entendeu? É a forma que Deus me deu, porque é um desafio. Sim. Porque tem hora, aí eu falo assim, ô Senhor, nasci com vontade de matar. Senhor, mas não é matar o meu marido, é matar o esquecimento dele que não acaba. Essas crianças, Jesus, que às vezes quer bagunçar a casa toda, Senhor, mas eu não quero matar as crianças. É porque eu não sei, a falta de desorganização, mas no céu é organizado. Então foi a forma que Deus me deu. Mas por outro lado, eu lembro que o meu filho do meio, passei 1 ano com ele no hospital, ele nasceu com vários probleminhas de saúde, e eu lembro que eu cheguei eu tava ali no hospital, um hospital de criança lá nos Estados Unidos, e o Senhor falou assim, eu quero que você ore por essa mãe. E, de fato, a criança, ela não podia falar, não podia andar, ela não podia se mover, ela não podia nada. Ela só sentada numa cadeira. E eu falei assim, Deus, o Senhor quer que eu fale o quê? Que o Senhor é bom. E eu quero que o Senhor diz que ele é bom. Senhor, e eu cheguei na mãe e me apresentei e falei assim, oi, tudo bem? Eu estava ali sentada e o próprio Deus me pediu para vir aqui te dar um abraço. E eu olhei para essa criança, eu amo criança, não parece, né? É isso. Mas eu amo criança. E eu sentei e abracei aquela criança e eu falei assim, talvez você nunca vai escutar mamãe, eu te amo. Talvez você nunca vai escutar mãe, 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 mãe. E aí aquela criança que ela não podia falar. As lágrimas dela, é americano, né? As lágrimas dela começou a cair, eu abracei aquela mãe. E aquilo foi combustível para minha alma. Sim. Então eu tenho certeza que a sua história é combustível para milhares de pessoas que nos vão assistir. Então fala para mim, como é que é a rotina do Noah, que eu quero saber. Quero saber os B.O. também, Noah. Você apronta? Tô prontinho. Não, você apronta? É óbvio que sim. Muito. Aqui a gente só fala a verdade. Olha, Larissa, uma criança neurodivergente, como que a gente... Você falou, né? Você tem uma criança neurodivergente em casa. Então, criança, independente de ser neurodivergente ou não, ela precisa de amor, de presença, de carinho, de olho no olho, de sentar no chão, de brincar com ela. Você pode comprar o melhor presente para o seu filho, o melhor celular, o melhor brinquedo. Mas se você sentar com ele para brincar, é o melhor presente que você pode dar para ele. Uau. E com o Noah, eu vivi isso desde muito pequeno. Eu sentava, eu terminava o meu horário de trabalho antes de conhecer a psicanálise. Eu terminava o meu expediente, desligava o computador, sentava no tapete, no chão com ele. E era ali, insistência, motivação, sabe? O que a gente chama na psicopedagogia de reforço positivo. Então, muito elogio, muita motivação. Vai lá, filho, vamos. Eu vejo alguns vídeos do Noah hoje, eu lembro quanto eu era chata, no bom sentido, de insistir com ele. Ele não queria, ele era extremamente rígido, ele era uma criança, ele não era essa criança que está na sua frente. Uau. Ele era uma criança extremamente rígida, chorava com barulho, ele tem hipersensibilidade, a gente não sabia o que era, mas eu já desconfiava que era algo sobre autismo. Então, eu nunca tirei ele do estímulo, eu deixava ele. Então, a gente chegava na igreja, eu ia pro fundo da igreja e ele chorando comigo no meu colo, com 11 meses, chorando desesperado com o barulho da bateria. E hoje ele tem uma bateria em casa. Uau. Ele é baterista também. Baterista também! DJ, uau! Digo, vai no chão. Ele gosta muito. A história dele com a música é porque ele não falava. Ele começou a falar aos 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio ele começou. Eu consegui entender o que ele falava. Sim. Então, começou a bater esse desespero que você falou de talvez, será que eu não vou escutar ele me chamar de mãe? Porque ele me chamava de mãe. E aí ele chamava pai de Bá. E aí eu falava, Senhor, eu quero que o meu filho fale. Então eu colocava a mãozinha na boca dele e eu falava assim, o Nono vai falar, vai cantar, vai profetizar, em nome de Jesus. Essa era a minha oração toda noite por ele. E eu fazia ele fazer também. Então mesmo que ele não falava, eu já ia estimulando ele para que ele falasse. Então eu usei a música, né? A música, eu aprendi que a musicoterapia, ela tem esse poder, a música tem esse poder, né? Então eu comprei um ukulele. Não sei tocar, não tenho dom para tocar nada. Mas usei e eu ficava cabeça, ombro, joelho,
pede, ele E aí ele terminava o pé. Então eu fui estimulando ele com músicas Sim. educativas. E aí eu percebi que ele começou a falar, ele começou a se desenvolver. Então, com as terapias, o que eu pegava das terapeutas, eu trazia para casa, aplicava com ele, mas tinha essa presença, tinha esse cuidado. Eu vejo hoje que muitos, não estou falando em relação a mães atípicas, estou falando os pais em geral. Precisa não é gastar tempo, é investir tempo com os seus filhos, né? Esse trabalho que você traz de estar na sua casa, oferecendo o seu tempo para o seu filho, é a maior preciosidade que você pode entregar, que um pai pode entregar para um filho. E eu entreguei isso para o Noah muito cedo. Eu sabia que a estimulação precoce ia ajudar. Sim. Então, eu comecei a fazer estimulação precoce com ele, por isso ele é essa criança desenvolvida hoje. Sim. Mas não, se você olhasse ele com 2 aninhos, 3 aninhos, você não dizia. Uau. Ele chorava quando a gente saía, a gente ia oferecer alguma coisa para ele, ele não queria, não abraçava, não beijava, não era carinhoso. É a rigidez cognitiva do autismo. Sim. Então, quando nós recebemos com 3 anos e meio o diagnóstico de autismo, então tudo fez sentido para mim sobre o comportamento dele. Mas eu já estava estimulando. Sim. Aí você imagina. Você está fazendo a sua parte. Porque não adianta ter apenas acompanhamento terapêutico se a mãe também não tem esse conhecimento para lidar com os filhos. Eu lembro que eu tenho o meu filho do meio. Ele é extremamente muito ativo, muito mesmo. É o Joseph. E eu lembro, assim, né, a gente no ambiente religioso ali na nossa igreja, às vezes eu lembro que ele, assim, o tempo todo era correndo, ele não parava. E querendo ou não, é um pouco cansativo. E eu lembro que uma pessoa disse assim, Deus me livre dessa criança. E eu virei pra ela e falei assim, o meu filho, ele tem 12 anos de idade, ele ainda continua correndo. Eu falei pra ela assim, o meu filho será um grande jogador de futebol. Então, assim, às vezes, aquilo que é estorvo pra gente, aquilo que é muitas vezes incômodo pra gente, é exatamente o que Deus vai usar. Aí, esses tempos atrás, que ele corre assim, é o tempo todo correndo. É correndo, correndo. E eu prefiro eles correndo do que na tela da televisão, no telefone, né? Eu falei, vamos lá, meu filho, bora comprar um jogo de futebol, vou jogar bola com você. Então, hoje, ele faz acompanhamento terapêutico, mas como ele tem muito hiperfoco, muita hiperatividade, para a condição dele, ele precisa gastar energia. Se ele não gasta energia, ele fica com tédio, entendeu? Então, ele treina segunda, terça, quarta, quinta. Então, às vezes as pessoas falam assim, Lari, eu poderia estar em todos os cantos do mundo, pregando a palavra, ministrando a palavra, palestrando. E às vezes eu atendo algumas agendas, mas eu entendi, não, agora não é o momento, o meu filho precisa de mim. Então, assim, o que eu desenvolvi na minha casa foi um podcast. Então, eu trago o podcast para minha casa, gravo da minha casa quando os meus filhos estão na escola, faço os meus atendimentos quando os meus filhos estão na escola. Criei uma plataforma para acolher mães, que são as ferramentas do lar, né? Então, ela está terminando de ser desenvolvida para que eu não pudesse perder a essência e nem esse lugar de abrigo para os meus filhos. Porque, às vezes, quando a criança chega na adolescência, é normal da mãe dizer assim, pronto, agora não precisa de mim. Mas ele ainda está em fase de construção, ele ainda precisa de consolo. Então, assim, muitos lugares o meu filho foi rejeitado e às vezes eu tinha que permitir essa rejeição, porque o nosso propósito da mãe é sempre proteger. Mas eu preciso entender também que para o meu filho ser inserido na sociedade, ele vai ter que passar por algumas frustrações. Então, eu falava assim pro Joseph, levanta e fica de pé. Você é mais forte do que você pensa. Levanta e fica de pé. Você é mais forte do que você pensa. Você vai além, você vai conseguir. E hoje, ele faz parte da academia do time de futebol da minha cidade. E eu falo pra ele assim, Joseph, você é uma criança extraordinária. Talvez as pessoas elas não vão entender o seu comportamento, porque querendo ou não, crianças assim parecem ser ríspida, mal educada. Ai, que criança mal educada. Igual às vezes eu já escutei, às vezes de pessoas próximas. Nossa, que criança mal educada. Você tem que ensinar o seu filho isso. Não, eu preciso ensinar valores para os meus filhos. Antes do dinheiro vir, o valor precisa vir na vida dos meus filhos. Então, e como é importante ter esse conhecimento, e foi por isso que eu entrei na psicanálise, para ser uma mãe melhor para os meus filhos. Por exemplo, naquela época, né, igual, eu reprovei de ano 2 vezes.
E assim, então a condenação era maior. Eu olhei pro meu filho e falei assim, você vai ter que repetir a segunda série. Então, assim, a minha ferida emocional trouxe compaixão na vida do meu filho. Sim. Não tem problema, você faz de novo, você vai fazer melhor. Exato. Então, assim, é uma criança que na escola tem uma cadeira especial, que é aquela cadeira que fica balançando aqui. Ele tem que sair em cada 10 minutos, porque como ele tem muita energia, então ele tem que ir no bebedouro. E às vezes eu vou na escola, de vez em quando tem algumas questões, eu falo assim, tá, mas e o outro lado positivo dele? Sim. Ele tem muitas coisas positivas, eu não posso focar somente no negativo. Então, a psicanálise, ela foi um caminho na minha vida para que eu pudesse direcionar, trazer segurança para a vida do meu filho e também ensinar ele a lidar com aquilo que é negativo, que às vezes ele não consegue controlar, porque ele tem muita dificuldade de autocontrole. Mas foi um escape na minha vida, porque eu poderia pegar aquilo ali realmente, igual a gente escutou várias palestras, né? Você é um menino assim, você é um menino assim, você... Não, você é uma benção de Deus. Aí, às vezes, eu falo assim, meu filho, você é uma benção. Ô, menino abençoado! Cheio de energia, Jesus! Mas eu prefiro ele assim, do que numa cama de hospital. Exatamente. Mas fala pra mim que eu quero conhecer. E em relação a não ser um fardo, eu escolhi desde o ventre amar o Noah. Eu lembro que eu orava, eu colocava a mão no meu ventre e eu falava assim, Senhor, enquanto eu estava no processo ali de cirurgia, de recuperação, porque eu fiquei 2 meses em repouso absoluto. Imagina um corte de o dobro do corte de uma cesárea e um bebê crescendo em cima daquele corte. Uau. E 2 meses depois ele ter que ser aberto novamente para o bebê nascer. Então eu orava e eu falava, Senhor, não deixa com que ele tenha deficiência intelectual. Não permita que através da vida dele, vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser transformadas. Eu creio que o Senhor está gerando algo em mim que vai transformar vidas. Então me dê forças para passar por essa dor, porque era muita dor, Larissa. Era muita dor. Então eu falava, ele não é um fardo, ele não vai ser um fardo. Eu vou cuidar dele como o meu presente, como o nosso presente. E a gente recebeu uma profeta aqui em São Paulo, não sei se você conhece a... Demétria. Conheço, eu gravei um podcast com ela. Ela orou por ele e ela falou, olha, americana. Deus me mostra o Noah com o microfone na mão e ele falando para pessoas. E Deus também manda agradecer o pai e a mãe, porque recebeu o Noah não como um fardo, mas como um presente. Uau. E eu ali entendi, é isso, Senhor. E agora a gente, recentemente, né, eu ia deixar para falar depois, mas já é o assunto, então a gente fez agora o lançamento, porque com a história do Noah, eu fiz um lançamento fiz um livro com mais 31 mulheres de vários países, e aí no lançamento do livro, eu falei para ele, eu direcionei a fala para ele, para que ele saiba, e eu falo isso em casa, e não só em público, onde a gente estiver, que ele é o meu milagre. Através da vida dele, eu me tornei uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova profissional, terapeuta, e hoje vidas são alcançadas. Não nasceu um diagnóstico, nasceu um propósito. Da minha dor, de tudo que eu sofri, foram dores físicas, emocionais, psicológicas, e hoje eu não olho para a dor. Eu escolho olhar para o que eu vou fazer através dessa dor, para famílias que vão chegar para mim. Então, o Noah, ele é o nosso presente, ele é a nossa alegria, ele é a diversão da casa, da família. Meus pais moram em outro estado, moram lá na Bahia. Então, a gente de vez em quando vai lá visitar eles. Então, ele liga para minha mãe, para o meu pai, ele conhece, sabe quem é, os amigos, né? Ele é aventureiro, a gente viaja com ele para todos os lugares, já foi para Natal nas dunas, sabe aquelas dunas lá de Natal? Foi. Nada impossibilita ele de viver uma vida extraordinária. A gente não permite que nada. Vocês não permitem. Uau. Entende? Que importante isso. Porque a gente vê, eu já presenciei famílias que nem saem de casa. Porque sim, tem as dificuldades. A gente enfrenta dificuldades quando sai com ele. Por exemplo, nas igrejas. Tem a igreja que tem acessibilidade, tem igreja que não tem. O estacionamento, tem que ter um estacionamento. Lá nos Estados Unidos,
Eu moro nos Estados Unidos, para quem não sabe, em Kansas City, a 4 horas da minha cidade, é a Oral Roberts. E eu já profetizo, declaro, deixo registrado que vocês vão conhecer os Estados Unidos. Amém. E vocês vão conhecer essa igreja. Essa igreja é uma igreja do meu coração. Ela chama Victory Church, Vitória. E eles têm um departamento que é só para autistas. Então, assim, é um culto para autistas. É enorme. E, assim, é uma igreja, assim, que ela cuida do pobre, da viúva, do necessitado, da necessidade das famílias. Então, assim, eu creio que o Senhor, Ele vai preparar esse caminho, porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Exatamente. Eu acredito que Deus, Ele não une apenas pessoas, Ele une propósito. E a vida do Noah é um presente, não somente para vocês, mas para nós e para o Brasil inteiro, porque a vida do Noah, ela traz um outro sentido para nós. Sim. Porque o sentido de viver. Tem quantas pessoas desistindo da vida, mas tem quantas pessoas lutando para viver uma vida extraordinária. E quando eu vi aquele sorriso, mas eu não vi só o sorriso de uma criança, eu vi o sorriso dos pais. Eu vi o sorriso do seu marido. Eu vi o seu marido dançando lá na frente. Ele não tava nem aí. E eu falei assim, Deus, o Senhor precisa de famílias assim. Quantas famílias céticas? Quantas famílias que só olham para sua dor e não entendem que o lar, ele precisa ser estruturado através de um homem e de uma mulher para que possam dar identidade, propósito e missão na vida dos filhos. Exatamente. Uau, é isso. E o Senhor tem colocado no meu coração esse propósito também de alcançar as famílias na igreja. Tem um ministério de inclusão nas igrejas. Você não vê hoje, né? E eu, enquanto Isso falo... é novo, né? É novo, precisa ter um ministério de inclusão. A gente foi na Mevan, em Campinas, visitar. Eu fiquei maravilhada, porque lá tem o projeto de inclusão. Eles foram encontrar com a gente, a líder do ministério, se apresentou, falou com o Noah, levou a gente a um lugar que tinha acessibilidade para ele. Então, a gente se sentiu muito acolhido. Então, se imagina uma pessoa que não conhece Jesus, vai na igreja a primeira vez e recebe uma recepção dessa. Sim. Ela fica, a gente vai alcançar a família inteira. Sim. Entende? Porque tem mãe que não vai na igreja justamente porque ninguém fica com meu filho, eu não consigo prestar atenção no culto, porque ele não para quieto, ele não fica quieto. Entende? E acha que a criança tá tirando a atenção do culto, tá incomodando. E eu acho tão feio, gente, quando assim, a gente precisa entender que, assim, a igreja americana, ela é um pouco mais diferente da igreja brasileira. Mas criança não é problema. Tá? Eu quero deixar registrado aqui que o seu filho não é problema. Criança não incomoda, tá bom? Então, criança é benção de Deus na nossa vida. Eu falo assim que o meu filho é benção. Se não fosse os meus filhos, eu não teria escrevido um livro. Se não fossem os meus filhos, eu não seria uma mãe melhor. Eu não teria estudado. Então, assim, a criança, ela vem para multiplicar, prosperar. Ela vem para nos apontar para o nosso verdadeiro propósito. Nós somos guardiãos do lar. Então, quando você tiver sua igreja, pastor, né? Eu sei que não é todos, mas entenda uma coisa, a criança é benção. E ela é o futuro dessa nação. Então, a gente precisa investir no Ministério Infantil. Eu fui líder do Ministério Infantil durante 4 anos. E eu não sei se vocês conhecem a Tia Jo. Vocês conhecem a Tia Jo? Tia Jo, sim. Conhece ele a Tia Jo? Tia Jo no YouTube. Tia Joyce, né? Não, a Tia Jo lá do YouTube. Joane, É do Juquinha. Você conhece a Tia Jo do Juquinha? Não. É, que agora ele já misturou os personagens. Não, então depois eu vou te apresentar ela. Ela fala assim, ó, que o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se Jesus chega primeiro no coração de uma criança, ele tem toda uma vida com Jesus. Sim. Imagina quem apresenta Jesus para o coração dessa criança, os pais. Exatamente. Ele tem toda uma vida saudável, sabe? Sem tantas feridas, crise de identidade. Então, quando os pais estão posicionados no Senhor e chegam primeiro no coração dessa criança, essa criança ela vai ser amada, ela vai crescer sem traumas. Não é que ela não vai ter desafios, mas ela vai entender que existe um lugar seguro. E esse lugar é na presença do Senhor. Mas me conta, Noah, agora eu quero saber... Agora é sua vez. Tá. Me conta pra mim. O que você mais gosta de fazer no dia a dia? Fazer? Tocar controladora. Tocar o quê? Controladora, que é uma ferramenta de DJ. É mesmo? Que legal. Você gosta de DJ? É óbvio. Você gosta de cozinhar? Não. Você não gosta mas de ele faz bolo com a mamãe. Você ajuda a mamãe a fazer bolo de quê? De chocolate, Isso. óbvio. Qual que é o seu bolo preferido? Chocolate. E a sobremesa? Conta pra ela. A sobremesa é bolo e pudim.
Bolo e pudim. E qual que é a sua comida preferida? Arroz e feijão, óbvio. Você está vendo? Gente, eu quero deixar isso gravado dos meus filhos. Você acredita que eu faço arroz e feijão quase todos os dias? Meu filho Joseph não gosta de arroz e feijão. Gosta de macarrão. Eu adoro arroz e feijão. Arroz e feijão. Dá sustância? Dá E seu pai cozinha? também. Cozinha seu pai? O que seu pai faz de gostoso? Papai cozinha? Não, é ela que tá perguntando. Mas só a mamãe que cozinha. O papai Você não. O papai não também. gosta de cozinhar. Papai não gosta que tá tudo bem, nós não vamos crucificar Normal, o papai que não gosta de cozinhar. É só a mamãe. É normal, né? É normal. Ele me agradece, ele é tão sensível, ele tem uma sensibilidade, assim, Aham. sabe? E ele, quando a gente faz o almoço, ele, mãe, muito obrigada por esse almoço maravilhoso. Ai, que delícia. Né? Às vezes, quando ele me vê chorando, como você faz quando você me vê chorando? Mostra pra ela. Eu sinto muito, eu te entendo, é assim. Isso Você é mesmo. muito Ele me compreensivo. Você é um consola. bom ouvinte? É isso. Você gosta de ouvir sua mãe É falar? óbvio, E quando você crescer, você vai ser o quê? Ser, médico. Médico, eu acredito. Você vai cuidar de crianças? Aham. É mesmo. Fala pra mim, como é que é a sua rotina na escola? Na escola, eu não vou mais, porque eu sofri um acidente na escola. Que acidente que você sofreu? Eu tava com a diretora e a professora. Daí a professora saiu pra cuidar de alguns amiguinhos. Um menino veio, empurrou eu, daí eu cortei aqui a cabeça, queixo, deu sangramento no cérebro, mas graças a Deus eu tô bem. Graças a Deus, você é um valente corajoso. Eita, nós! Eita, glória. Sim. E aí, e agora você faz homeschool? Não, Sim. planega. A mamãe alfabetizou ele. Você, conta pra ela que você aprendeu a ler com quantos Então, anos? eu aprendi a ler com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Uau, qual é assim, a coisa que você mais gosta de aprender? É português. Português. Você gosta mais de português ou de matemática? Português. Menina, eu nunca fui boa em português, você acredita? Não. Não é sério, eu sempre gostei mais, assim, de artes, de esportes, e hoje eu tô aqui gravando o podcast, gente, meu Deus, eu mesmo vou fazendo, assim, o meu roteiro, e eu falo assim, Deus, que o Senhor possa ser o meu maestro, o meu professor que eu não tive lá na infância, porque, assim, a escola não foi também um lugar bom pra mim. Me conta, o que mais você faz? Ele aprendeu Eu aprendi ali, ó. Libras. Aprendi, ó, Libras? sinais. Não Isso. acredito. Agradece ela por ter vindo aqui. Aqui, ó. Obrigado por você ter vindo, viu? E aí Ó, abençoa ela. Deus, olha pra ela e aqui, ó, fala, aqui, Deus. ó. Isso aqui é pra você entender, Larissa, ó. Isso, Deus te abençoe você. Ai, Isso aí. lindo! Eu Isso recebo! mesmo. Cadê o livro? Ah, sim, ele vai Mostra. apresentar o livro. Mostra isso. o Conta livro. a história do livro pra ela. Então, né, nesse livro aqui, se chama Quem Tem uma Chave do Governo. Não, tá Isso, quase isso parecido aqui. com o meu, porque o meu também fala sobre É chaves. verdade? Então, ó. conta pra ela. Aqui dentro, aqui nesse livro, tem a minha história, você vai conhecer, É viu? mesmo. É isso. É. Isso. Fala pra mim, assim, se você já teve alguma experiência com Jesus. Sim, muita. Sim. Conta Qual foi a uma. melhor decisão que você tomou na sua vida? De entregar minha vida para Jesus. E ele escreveu o meu nome lá no livro da vida, que é a Bíblia. Uau, meu Deus. Fala pra mim assim, sabe, Noah, você é um presente de Deus. Tanto Não pra sua fardo, mãe, né? não um fardo, tanto pro seu pai. Mas você sabe o que a tia mais gostou em você? Que Sua você alegria. Alegria. Você tem uma alegria, um sorriso lindo, sabe? Sim. Que você possa continuar contagiando milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu tenho certeza que você vai ser um dos melhores médicos desse Brasil. Eita, E nós! ser reconhecido mundialmente. Amém, E minha que filha. não haverá impossibilidades. Porque o céu é o seu limite. Isso. Para que tudo que o Senhor escreveu ao seu respeito, você possa viver. Agora fala, eu quero que você aproveite esse momento aqui é seu. Certo. O que você quer deixar? Porque esse podcast é sobre sonhos e propósitos. Então a gente tem a nossa Propósito. família Dreamers. Sei, Fala para os Dreamcast, sonhadores. né? Dreamcast. Fala para os sonhadores Aqui, o que nessa eles câmera aqui. devem fazer para que os sonhos deles sejam realizados.
Os sonhadores daí do Dreamcast, ó, vocês têm que ir lá na igreja, ficar aí, orar pra Deus pra realizar os sonhos, galera. Muito bem. Muito Que bem. precioso. Ele tem sonhos também, muitos sonhos. Ele tem uma caixinha de sonhos, né? Onde ele coloca, já realizou alguns. Qual o sonho que você já realizou? Sabe aquele cantor Fernandinho? Sei. Então, eu já fui no show dele. É? Aham. Daí, depois que fui no show desse tal de Fernandinho, passou pra dupla André e Felipe, você conhece? Conheço, é do Goiás. Acho que é do Goiás. Aí é não? um sonho que ele ainda não realizou. Do André e Felipe? Isso, é Joinville. Ah, Joinville. Não, mas eu tenho uma amiga que gravou com ele. Você gosta de sertanejo? Eu adoro dança aí. sertanejo. Forrozinho. Você conhece a Suelen Lima? Eu conheço ela. Se a vitória não Sei, chegou, sei. Pode chorar. Conhece. Pois ela é Conheço. minha amiga. Vou pedir ela pra fazer o contato do André e Felipe pra você. Que Olha, deixa eu te lindo. falar. Ah. Essa tal de Suelen Ah. já fez um clipe com o DJ Matheus Lazarete. Você conhece? Uau, não Isso, conheço. Ele Que descobre legal. tudo no YouTube, viu? Fala pra mim um sonho que você gostaria que se realizasse. O sonho Você andar. de eu andar. De você andar, eu acredito que pode acontecer, sim. Eu acredito. Mas fala pra mim, pra gente finalizar. Ele usa cadeira de rodas Usa. ou ele consegue dar alguns passinhos? Hoje ele só usa cadeira de rodas para se locomover em distâncias longas, assim, em hospitais, que a gente sai com ele. Em casa, ele não anda sozinho, mas ele anda pela casa, engatinha pela casa inteira, Aham. né? Então ele ainda não tem forças para ficar em pé, porque por ter afetado a medula, Entendi. então ele ainda não consegue ter forças ainda para andar. Mas o Dr. Sérgio Cavalheiro, quando ele nasceu, já foi lá falar com a gente, olha, pode ter certeza que ele vai andar, porque ele nasceu com as duas perninhas Sim. em movimento. Então, Sim. isso já é um sinal para a Sim. medicina Sim. para dizer que ele vai andar. Sim. Então, existem alguns processos que a gente precisa fazer com ele, cirúrgicos, Entendi. tratamentos, fisioterapia, muitos E ele tratamentos. tem tudo isso. Hoje a gente já tá com ele na ACD e na rede Luci Montoro, que é do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Sim. Então, ele faz o tratamento e ele tem esse acompanhamento. Mas ainda precisa, porque assim, o tratamento para mielomeningocele, para conseguir o tratamento completo, não é tão simples e fácil assim. Sim. Então, os recursos que a gente tem hoje, a gente coloca ele. Aham. Mas, por exemplo, se tivesse um tratamento completo, por exemplo, tem a Terasuite, que é uma gaiola que coloca as crianças lá. Sim. E aí tem como se fosse um tratamento intensivo. Aham. E isso teria um resultado ainda mais rápido. Sim. A gente ainda não tem condições para Sim. estar nesse tratamento com ele, mas o que a gente consegue até aqui, a gente tem feito. Sim. E aí já tem dado resultado. Né? Sim, eu tenho certeza que o Senhor, Senhor ele vai vai conduzir. preparar pessoas, Deus vai levantar Eu creio. pessoas para poder fazer parte desse propósito, para poder ajudar Amém. ainda mais vocês. Amém, eu creio. Mas eu quero, pra gente finalizar, quero que, Maitê, pra mim é uma honra, né, conhecer sua família. Saiba que quando eu descer em São Paulo, vocês serão, vamos dizer, meus irmãos aqui em São Paulo. Então, que essa conexão, ela nunca se acaba. E eu sempre, quando você conseguir o visto, eu quero te receber na minha casa. Ai. Será um prazer. Quando você tiver com o visto na mão, eu não sei se você conhece alguém dos Estados Unidos. Conheço, eu tenho paciente lá. Você tem pacientes? Tenho. Vou ter o privilégio de receber vocês na minha casa. Mas, pra gente finalizar, libera uma Obrigada. palavra das mães que acham que os seus filhos são fardos e não um presente. Eu quero dizer para as mães e para qualquer pessoa que vai assistir esse podcast que Deus, ele não desperdiça nada. A sua dor, ela tem um propósito. Então, quando você receber qualquer diagnóstico, seja ele qual for, na sua família, financeiro, trabalho, entenda que Deus tem um propósito nisso. Então, o Carl Jung gosta de usar uma frase que fala: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu decido me tornar. Então, essa é uma frase que está no livro, no meu capítulo que eu escrevi, onde motiva as mães a não olhar para a dor, não fique na dor, olhe para o processo, entenda que Deus tem algo para fazer através de tudo isso que você está vivendo.
Tá? A dor, ela passa. Você não vai ficar sofrendo tudo isso por muito tempo. E você precisa passar por esse deserto, por esse processo, para você conseguir entender que Deus vai te usar na área que você mais sentiu dor. Então, eu libero sobre a sua vida essa palavra e creio que você vai trazer esse testemunho ainda aqui pra gente, né? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça. Não olhe para a dor. Olhe para o que Deus quer fazer através da sua dor. Não é sobre sua vida, não é sobre a sua dor. É sobre o que Deus quer fazer através da sua dor. Que maravilhoso. Eu recebo essa palavra e eu quero deixar algo para vocês que, Agora sabe... eu vou liberar. Libera. Isso. Tá Ô, galera, ó, libera. Deus vai prosperar Aqui. vocês Aqui, ó. poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fala de novo. Vai. Põe a Ô, mãozinha. galera, Deus vai abençoar vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo. Amém, Eu quero amém. liberar para todas as mães que estão me assistindo. Eu sei que a maternidade, ela é um propósito. E nesse propósito a gente vive o processo. Muitas vezes a gente se encontra cansadas, desamparadas, angustiadas, com tantas preocupações. Eu sei que não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente vê e evidencia muitas mães solos, sem rede de apoio. Existe uma deficiência muito grande, mas eu quero que essa palavra ela vá de encontro ao teu coração. Existe uma esperança, existe um amor, existe um propósito, existe um legado, existe um processo. E quando Jesus ele segura na sua mão, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais belo. Então, talvez o que nós precisamos é segurar e permanecer segurando a mão de Jesus. Aquilo que parece ser o fim para você pode ser um começo de uma nova história, para um novo caminho de esperança. Então, se você está desanimada, como um dia eu estive, cansada, desanimada, sem perspectiva de vida, afundada nas minhas emoções, mas no mais profundo abismo que eu estava, uma mão me alcançou. E essa mão foi a mão de Deus. Que a mão de Deus te direcione, te guie, que a mão de Deus te prospere. E que você entenda, mãe, que você não carrega um fardo, mas que o Senhor te entregou nas tuas mãos um lindo presente. E nós chegamos até o fim, Amém. né? Aqui, E vai, muito obrigada. Gente, é muita coincidência. 31 chaves de governo. Olha só, E gente. Aonde que as chaves o pessoal pode encontrar esse livro? Esse livro tem na bio do meu Instagram, um link para quem quiser adquirir. Tá na bio do seu Instagram. Qual é o seu Instagram? @maitebastos.pc. E, gente, as chaves que abrem o coração do lar. Ou seja, chaves de governo. Você precisa da chave de governo para abrir as chaves do seu lar. Ai, que lindo! E nós chegamos até o fim. Se você ficou até o fim, porque o fim poderá ser o começo na sua vida. Já compartilha. Fala, meu. Curta, se inscreva. Isso, deixa me o ajuda, like e me ajuda. compartilha. Ai, meu amor. E chegamos até o fim. Um beijo e até a próxima. Eu sei que vocês vão ficar com saudade, gente. Vocês vão ficar com saudade. Eu vou deixar vocês com saudade, viu? Pra vocês curtir e compartilhar o vídeo. Um beijo e até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.